Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Eu estou fazendo uma série de vídeos um pouco mais curtos, mostrando um pouco mais os veículos mais acessíveis que nós temos no mercado. É o Hyundai HB20. Esse aqui, na verdade, é a versão Limit Plus, o topo de gama, digamos assim, dos carros de entrada da linha do HB20. Por quê? O de entrada mesmo seria o Sense Plus, que tem um preço de R$ 88.990. Aí tem um intermediário nessa gama de entrada, que é o Comfort Plus, por R$ 92.930. E esse aqui que nós estamos testando, R$ 96.390. Por que eu falo que eles são os de entrada? Porque ele utiliza, aqui embaixo desse capô, um motor 1 litro aspirado, ou seja, aspiração atmosférica. Aquilo que está ficando já meio que em desuso, com essa necessidade das empresas reduzirem a parte de emissões, melhorar consumo e sem perder, obviamente, desempenho, o turbo tem sido o caminho mais fácil, obviamente, para conseguir atender essas regulamentações que estão entrando em vigor, e a cada 2, 3 anos vem uma regulamentação nova. A partir de 2025 já teremos mais uma nova regulamentação, que é o PL8, que seria o PROCONV, né? O Programa de Controle de Emissões Veiculares, já chegando no seu nível 8 aqui no Brasil. E no caso do HB20, você vê que ele tem 4 metros e 15 milímetros de comprimento total, e o entre-eixos é de 2.530. Tem um peso de 993 quilos, peso em ordem de marcha dessa versão aqui que nós estamos testando. Com isso, ele acaba tendo um desempenho até que agradável. Ele faz o 0 a 100 em 14,5 segundos e a velocidade máxima dele é de 161 km por hora. Um desempenho, digamos assim, bom para um carro desse tamanho, para a proposta dele, né? Ele tem também uma capacidade de carga de 441 quilos e com a grande vantagem que aqui na traseira você pode colocar um gancho de reboque, ele está regulamentado para isso, um gancho de reboque até 400 quilos. E no porta-mala, a capacidade dele é de 300 litros. Pneus 185/60/15, que dá um bom comportamento dinâmico também. Freio dianteiro é a disco ventilado, na traseira é tambor, que está adequado para o peso do veículo, para a carga dele. Suspensão McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. E aqui na parte do motor, 3 cilindros, 75 cavalos com gasolina, 80 cavalos com álcool. O torque máximo dele é de 9,4 kgfm com gasolina e 10,2 com álcool. Ele não tem aquela força que a gente tem de um carro com motor turbo, mas por outro lado, se a gente lembrar dos motores 1 litro, tá? 75 cavalos, nesse caso aqui com gasolina, se a gente lembrar dos primeiros que começaram com 1 litro que tinha 48, 50 cavalos no máximo, é uma grande evolução que esse motor tem. Ele utiliza duplo comando de válvulas aqui no cabeçote, o sincronismo é feito por corrente, que é uma coisa boa também em termos de manutenção, barateia e dá um pouco mais de garantia. E a gente vê alguns detalhes pequenos que ele traz, né? Por exemplo, aqui, essa massa aqui parece que é um negócio meio perdido do nada, mas não, é um sisteminha para melhorar a parte de vibração. Ele tem aqui um coxim hidráulico desse lado, o sistema de admissão de ar também tem aqui um ressonador que melhora a parte de ruído, um pacote bem interessante, bem moderno, né? E que traz um bom consumo de combustível, principalmente. Essa versão Limited Plus, como eu já disse, que é o topo de gama, né, da linha de entrada do HB20, ela tem alguns itens a mais, né? Essa chave presencial, a parte de estofamento é de tecido, que colabora um pouco até para o bom nível de ruído interno. Tem essa central multimídia de 8 polegadas, tem o quadro de instrumentos digital. Ele é bonitinho e tal, mas ele é pouco funcional, principalmente na parte de contagiro, que ele é um contagiro digital. Eu às vezes questiono um pouco a utilidade
de um contagiro digital. A partida é por botão, né? O sistema de ar-condicionado é convencional. Uma coisa muito boa que esse carro tem, mesmo tendo o câmbio manual de 5 marchas, ele tem o controle de cruzeiro. Ele está naquele pretinho básico, mas ele tem alguns detalhes bacanas, né? As maçanetas são cromadas, facilita para localizá-las à noite. Tem um friso escovado aqui, mesma coisa aqui, um detalhe cromado no volante. Um volante multifuncional bem completinho. Posição de dirigir é muito boa, facilitada pelo ajuste de distância e altura do volante. Vamos sair com o carro agora, dar uma volta. A gente já vai ver alguns detalhes a mais, né? O primeiro piso que a gente está é aquele piso que parece as casas de praia, né? Ele passa bem. Esse pequeno piso de terra aqui também, o carrinho vai bem. E a gente entrou nessa avenida aqui de Campinas, que ela é bem remendada. Foi um outro lugar bem legal que eu achei para fazer uma avaliação mais do comportamento dos carros, né? Então é um lugar que eu passo bastante também, então eu tenho uma facilidade de comparar os veículos usando essa avenida aqui. Movimentação de suspensão vai bem, a parte de absorção de impacto também, ele percebe que os pneus amortecem bem aquele primeiro choque. Depois dessa ponte, a gente chega no primeiro pequeno desafio, que é uma subidinha que a gente tem, bem comum também na topografia brasileira. Você vê, estou aqui em terceira marcha, 55, 60 km por hora. Tenho força no acelerador para crescer mais ainda a velocidade. Isso mostra bem a elasticidade desse motor 1 litro aspirado da Hyundai. Eu confesso para vocês que a hora que eu peguei esse carro lá na Hyundai, eu falei, puxa vida, eu tinha pedido o carro 1 litro aspirado, parece que me deram um motor turbo, mas não, ele é o aspirado mesmo. Só aquela primeira impressão assim que você dá uma acelerada e fala, nossa, ele é fortinho, mas obviamente depois ele não cresce da mesma maneira que cresceria o motor turbo com 120 cavalos, né? Aqui novamente a gente continua naquele piso bem irregular, percebendo que o carro tem boa absorção, ele movimenta muito bem em termos da frequência, né, de trabalho da suspensão dianteira com a suspensão traseira, estão bem casadinhos, bem sincronizados. A parte do sistema de direção, a primeira coisa que eu vejo é a parte de empunhadura. Ele é agradável, aquele diâmetro de 370 milímetros, que praticamente já é um standard, né, de todos os carros que a gente tem por aí. E o sistema de direção, ele tem assistência elétrica progressiva, esforço com a velocidade. E o que é mais importante de ver é tanto a parte de retornos, né, de volante, que ele é bem espontâneo o retorno, e o principal nessa buraqueira toda, nesses remendos todos aqui, você vê que o sistema é totalmente amortecido, ele não passa todas as irregularidades aqui para o volante, né? Então o pneu está sofrendo lá, o sistema todo está recebendo essas forças do piso, mas o sistema elétrico ele acaba amortecendo suficientemente para te passar conforto, né? As duas coisas que eu acho que trazem mais desconforto para um veículo, logicamente, além da suspensão, dela ter acelerações muito desequilibradas, é vibração, né, que venha pelo banco, que isso fica o tempo todo passando essa vibração para o teu corpo, e vibrações que cheguem pelo volante também, porque a gente está dirigindo o tempo todo com o volante, com a mão no volante. Então, se você tem muita imperfeição, muita aceleração, muita vibração chegando aqui no volante, acaba sendo incômodo.
Bom, agora vamos entrar aqui na rodovia. Nível de ruído é bom, 110 por hora. Estou a 3.600 RPM. Aqui na frente essa rodovia tem limite de 90 por hora. Vamos segurar um pouquinho. Então a gente já vê progressão, né, do pedal de freio também é bem linear. Você tem um esforço leve e bem gradual, a relação força versus desaceleração. Nível de ruído interno é agradável. Eu já fiz as medições de ruído desse carro e eu gostei bastante do resultado que eu encontrei. Então, lá no site depois eu vou ter na matéria todos os níveis de ruído a 60, 80, 100, 120 por hora. E aqui pegar uma outra estrada aqui de Campinas. Aqui a gente vê aqui as reduções de marchas. O câmbio é muito agradável de fazer as trocas de marcha. A pedaleira permite fazer com facilidade um ponta-taco. Não precisa ser nenhum expert em ponta-taco, como é o nosso amigo Bob Sharp, para fazer. E os engates todos são muito precisos. O escalonamento do câmbio também é outra coisa que eu gostei bastante. Você vê aqui, ó, 60 por hora, pegando essa subida aqui que é longa, terceira marcha, ele vai bem. Se eu colocar numa quarta marcha para melhorar um pouco o consumo, também vai subindo bem aqui, ó. Quarta marcha, 60 por hora, 2.200 RPM. E em termos de consumo, é uma daquelas gratas surpresas, né? Então você vê, essa semana eu não rodei muito, mas já rodei mais de 400 quilômetros. O consumo acumulado é de 11,2 quilômetros por litro. Está abastecido com 100% de álcool. Pelos dados do Inmetro, o consumo de combustível desse carro em cidade com álcool seria de 9,6 km por litro. Aqui eu usei um pouco de estrada. Vou falar aqui que foi 50% estrada, 50% cidade. Então 11,2 está um consumo que eu considero adequado para o uso que eu estou fazendo desse veículo nessa semana. Outro ponto interessante, na estrada, vindo de São Paulo para Campinas, novamente abastecido com álcool, ele fez praticamente 13 km por litro, que é um consumo bom também para um carro desse tamanho, com ar-condicionado ligado, andando a 120 por hora. E com o tanque de 50 litros, você acaba tendo um alcance também muito bom com o tanque de combustível. Então, são coisas que quem procura um carro desse está procurando, obviamente, um pouco de consumo. Conforto geral, sentado aqui no banco. Eu fiz algumas viagens aí de 1h30, 2 horas. Praticamente não me incomodou nada o conforto do banco. Outra coisa boa que eu vejo nesse veículo é a visibilidade 360 graus. Nessa versão Limited Plus tem também a câmera de ré, que auxilia na hora de fazer um estacionamento, uma manobra principalmente, né? Outro dado interessante nessa parte de conforto é o banco traseiro. Tem obviamente aquelas limitações de um carro compacto para espaço para as pernas, principalmente de uma pessoa com mais de 1,70 m ou 1,81 m como eu tenho, mas ele acomoda bem. No geral, é um carro que entrega aquilo que ele se propõe. Obviamente, em termos de preço, a gente que analisa um carro de praticamente 100 mil reais, mas essa é a realidade do nosso mercado hoje. E para quem busca realmente um carro para uso geral, família ou até uso corporativo, uso no dia a dia, o HB20 é um veículo que se encaixa bem nessa condição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, o que a gente poderia fazer
de melhor. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.